Boa noite a todos os irmãos, eu desejo que a paz de Jesus esteja com você. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 9 e versículo 10, assim diz a palavra de Deus. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento. O povo voltou para junto de Eleazar somente para tomar o despojo. Palavra de Deus ao nosso coração, feche seus olhos. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito é o teu nome, o seu reino jamais terá fim. Fale conosco de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Por isso, humildemente, nos abrimos e pedimos, exorta, ensina e edifica, e que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou. Te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, para a sua honra e glória. Amém. O excêntrico conjunto de livros conhecido como Bíblia Sagrada tem, dentre tantas peculiaridades, uma que me agrada. A Bíblia é um livro que fala muito de poucos e pouco de muitos. Dentre estes que a Bíblia fala muito, dentre estes poucos que a Bíblia fala muito, estamos diante de um deles. Davi é muito mais, ou foi muito mais, do que um monarca. Davi foi muito mais do que um adorador, um compositor, um salmista. Muito mais do que um guerreiro, muito mais do que um grande político. Davi é uma referência para milhares de pessoas nos últimos 3.000 anos. Muito mais do que isso, Davi é a prova cabal do que Deus pode fazer na vida de alguém. Se Deus pôde exaltar e engrandecer este homem, também está provado que este mesmo Deus que exaltou e que eternizou o nome de Davi, não muda, está aqui no nosso meio através do Espírito Santo. Amém. Da mesma maneira, o grande rei é um homem único em sua história, pelas façanhas realizadas e pela glória única de conseguir consolidar um país inteiro debaixo de um só reinado. O rei Davi é um homem notável e um dos poucos citados pelo próprio Jesus em suas teses e exegeses e explanações nos púlpitos de Israel de 2000 anos atrás. O texto que nós acabamos de ler, senhoras e senhores, é o penúltimo capítulo do segundo livro de Samuel, que em toda a sua decorrência dedicou a expor para a humanidade a história deste grande homem chamado Davi. No capítulo 23, que é o penúltimo, na cabeça dele, em alguma das Bíblias expostas aqui nas mãos de vocês, está escrito na cabeça do verso do capítulo 23, uma frase dizendo as últimas palavras de Davi. Talvez esteja assim na sua. Que
de forma equivocada, podemos imaginar que foram as últimas palavras em vida de Davi, que, como eu já disse, é um equívoco. Porque as últimas palavras de Davi não foram essas. Eu poderia tentar melhorar o entendimento do texto, que nos dá abertura para vários entendimentos, e definir, dizendo, as últimas palavras públicas de Davi. Aí seria melhor. Porque essas não foram as últimas palavras no leito de morte. O texto do capítulo 23 é a narrativa de uma parte de um discurso público que o monarca fazia uma vez por ano. Para quem não sabe, Davi foi rei durante 40 anos. Se temos um discurso por ano público, 39 são ausentes, apenas esse eternizado pela Bíblia. E diga-se de passagem, o último deles, porque foi no intervalo de um discurso e outro que Davi de Melech, o rei Davi, veio a entrar em óbito. A Bíblia oculta como Davi morreu, porém, a Bíblia nos dá rastros de entendimento para uma mente que trabalha na linha da coerência. Diz que Davi era velho e avançado de dias. A Agadá, que é o livro da cultura judaica, paralela à Bíblia Sagrada e que explica muita coisa que a Bíblia não explica. Esse livro histórico diz que, quando Davi ainda era moço, ele perguntou para Deus qual era o dia que ele ia morrer. Não é o dia, mês e ano. Qual o dia da semana que ele ia morrer. Então, o mesmo livro, narrando essa história, diz que Akadosh Baruch Hu, o santo e o bendito, disse para o rei Davi que ele ia morrer num sábado. Desde então, nunca mais Davi saiu de casa no sábado. Davi mandou construir uma fortaleza dentro da fortaleza de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade murada em cima de uma montanha. Dentro dessa cidade murada, ele construiu uma outra fortaleza, chamada de Cidadela de Davi. Era onde ele morava. E foi lá, no seu palácio, que o rei Davi mandou construir uma torre de oração. Daí vem a cultura das torres monumentais em sinagogas, igrejas e mesquitas. Daí se vem a cultura de construir torres de oração, porque Davi construiu a primeira 3.000 anos atrás. Como Davi se reclusava todos os sábados, 18 horas de sexta até 18 de sábado, então Davi quase zerava a possibilidade de morte. Para quem não sabe, a morte é um anjo único, não são vários, é um. Por isso que a Bíblia chama de no singular, anjo da morte, com uma capacidade peculiar e única. O anjo da morte é quase onipresente, porque traga a alma aqui e na China quase ao mesmo tempo. Os historiadores dizem que foram 5 segundos que o anjo da morte tragou a vida de todos os primogênitos de um país inteiro chamado Egito. Em 5 segundos, varreu e matou todos os primogênitos do Egito. É muita rapidez, muita velocidade. Porém, quando alguém morre, não sendo salvo, Jesus diz que demônios vêm buscar
a alma dessa pessoa. É Jesus que diz. Em contrapartida, se alguém que vai morrer é salvo, quem vem buscar a alma dele são anjos de Deus. Eu vou tirar a palavra do plural e vou colocá-la no singular. Quando um salvo morre, um anjo de Deus vem buscar a sua alma. Que anjo é esse? O anjo que Deus coloca na nossa vida desde o dia que a gente nasce. E não é equívoco, não é erro você acreditar em anjo da guarda. Erro é você adorar anjo da guarda. Erro é você cultuar anjo da guarda. Erro é acender vela para anjo da guarda e saber como é o nome dele. Mas nós, quando nascemos com uma missão, Deus coloca um anjo para nos acompanhar e nos ajudar a cumprir essa missão. Aleluia. A prova disso é que, é forte que eu vou dizer a partir de agora, um anjo acompanhava Elias onde ele ia e soprava no ouvido dele o que ele tinha que fazer. Uma vez Elias pediu para Deus a morte debaixo de um zimbro, e o anjo dele o tocou e disse: levanta e come, porque longa será a sua jornada. Assim como Jacó também tinha um anjo que cooperava para o propósito de Deus se cumprir na vida dele. O anjo aparece no capítulo 28 do Gênesis, subindo e descendo a escada. É o mesmo anjo que vai aparecer 28 anos depois, no val de Jaboque. Esse anjo toca a coxa de Jacó e muda o nome dele para Israel. A prova de que existe anjos que nos acompanham é que depois de ser tentado no deserto, um anjo de Deus veio e serviu Jesus. E o mesmo anjo aparece 3 anos depois no Getsemane, quando Jesus está agonizando. Olhe para mim. A prova de que existe anjos cooperando para o nosso bem, para o propósito de Deus se cumprir na nossa vida, redobre sua atenção, é que o anjo de Pedro liberta ele de dentro da cadeia. E Pedro corre na casa onde os apóstolos estão orando. Bate na porta, alguém abre a janelinha e vê Pedro. Fecha, corre e avisa aos apóstolos: Pedro está aí. E a resposta apostólica é uma: não é Pedro, é o seu anjo. Portanto, quem nos livra do acidente, quem nos livra do assalto, quem nos livra da morte, quem nos livra da cilada não é Jesus, porque Jesus está agora à destra de Deus. Não é o Espírito Santo, porque o papel dele é consolar, exortar e fazer o homem ser convencido do juízo e do pecado. Então quem nos livrou foram anjos de Deus que acampam ao redor daqueles que o temem para os guardar e o livrar. Isso não lhe dá o direito de ser adorado. Como Davi morre, o anjo de Davi tem que anteceder a morte para levar a alma de Davi para Deus. E a história paralela diz que no dia que Davi morreu, ele estava meditando na palavra, e o anjo dele, na escada da torre, a história diz que o anjo faz um barulho na escada da torre, e Davi abandona o estudo da palavra e por curiosidade vai ver que barulho é aquele. Quando Davi chega na beirada da escada, o anjo de Davi encosta, e com a idade avançada Davi toma uma queda e morre da queda na escadaria. Tá bom, pastor, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se você quiser viver muito, deixa de ser curioso. O que isso quer dizer, pastor Yosef?
Isso quer dizer que você não pode parar de fazer o que lhe dá segurança para curiar a vida alheia. Deus não te chamou para ir em busca do barulho dos outros. Aleluia. O texto ímpar que nós acabamos de ler é o último discurso público de Davi, muito parecido com os discursos que os presidentes fazem hoje na televisão no final do ano. Só que esse, diante de todos os seus súditos, o rei faz uma leitura pública de agradecimento. Olhe para cá, ele está no fim da vida. E agora, o último discurso de Davi é tomado na narrativa de nomes. 37 nomes aparecem no último discurso de Davi, descrito em 2 Samuel capítulo 23. 37. São 37 nomes que Davi chama de valentes, ou seja, são 37 soldados, 37 guerreiros que são honrados diante da nação e citado seu nome diante do povo. Olhe para cá, 37 soldados. Alguém me pergunta, Davi só tem 37 soldados? Eu vou lhe dizer, não. Neste dia, Davi possuía um contingente militar de 200.000 soldados. Mas como pode alguém que tem 200.000 guerreiros ser citando o nome apenas de 37? Se ele tem 200.000, se ele fosse citar o nome de 10%, ele ia ter que citar 20.000 nomes. Se ele citasse 1%, ele ia ter que citar 2.000 nomes. Se ele citasse 0,5%, ia ter que citar 1.000 nomes. Se Davi citasse 0,25%, ia ter que dar 500 nomes. Mas Davi dá 37 nomes. A fração é 0,0000, são 5 zeros e 25. Ou seja, 200.000 soldados, só 37 são honrados. Cadê o nome dos outros 200.000? São anônimos. Os outros 200.000 são anônimos. Não tem nome. E quando a Bíblia não dá nome para alguém, quando a Bíblia chama de moço, menino, o guerreiro, o varão, a varoa, a mulher, a mula, o corvo, é porque essas pessoas anônimas apenas cooperaram para que o propósito de Deus fosse cumprido. Elas não têm reconhecimento no mundo espiritual. No livro de Atos dos Apóstolos, um homem foi expulsar um demônio. Quando ele foi expulsar o demônio, ele disse para o demônio: sai em nome de Jesus. O demônio não saiu. Sai em nome de Paulo. O demônio não saiu. Sai em nome de Pedro. Não saiu. Sabe o que o demônio disse para o homem? Jesus eu sei quem é, Paulo também, Pedro também, mas você eu não sei quem é não. A Bíblia diz que o demônio deu uma surra naquele homem. Por quê? Porque o mundo espiritual não conhecia ele. Em contrapartida, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo vir entregar uma revelação para Daniel. O anjo não passou. Deus mandou outro mais forte. Quando ele passou pelos demônios, sabe o que o anjo grande fez? Se prostrou diante de Daniel e disse: é muito amado de Deus, é reconhecido nos céus, todos sabem quem é você. Porque tem gente na terra que é conhecido pelos homens e desconhecido por Deus. Mas tem gente na terra que ninguém sabe quem é, mas todos os anjos sabem muito bem quem ele é, porque ele tem moral.
Esses 200 mil anônimos não têm o que os 37 têm. O que os 37 têm? Quando a Bíblia dá nome para alguém, Paulo, João, Pedro, Davi, quando a Bíblia dá nome para alguém, a Bíblia está falando de um ministério. Olhe para mim. Yosef Akiva não é só um homem, mas é um ministério encarnado num homem. Sabe por quê? Porque um dia essa matéria vai deixar de existir, mas a obra que Yosef Akiva fez vai ficar. Quando alguém tem ministério, o nome da pessoa, as pessoas nunca viram ele, não sabem quem ele é, mas o nome alguém vai dizer assim: ouvi dizer que esse fulano é isso, que esse fulano é aquilo, que esse ciclano é aquilo. O nome disso é ministério. E o que é ministério? Redobre a atenção, eu estou dando um exemplo de mim para não falar de você, que eu não te conheço. Então eu não posso falar dos outros, tenho que falar de mim. Preste atenção. O que é ministério? É uma capacidade extraordinária. Diga comigo, ministério. Mais forte, diga ministério. É uma capacidade, mais forte, é uma capacidade extraordinária. Diga sobrenatural. Então quer dizer que não é natural no ser humano. Ministério não se compra em faculdade. Não existe a palavra ministério como matéria em Oxford, em Harvard, na UFRJ, na USP, na Unicamp, na UFCE, em nenhuma faculdade. Não existe ministério para comprar em banca de jornal, nem em prateleira de supermercado. Ministério é algo que Deus dá para o homem. Isso é um mistério inexplicável. Aleluia. Redobre sua atenção. 37 tem ministério, que é esse poder de ação dentro do corpo. Quer ver o que é ministério? Alguém aqui já ouviu falar em Benihim? Quem já ouviu falar em Benihim, levante a mão. Ok, quem já ouviu falar em Billy Graham, levante a mão. Quem já ouviu falar em Paulo Leivas Macalão, levante a mão. Quem já ouviu falar em Enéas Tonini, levante a mão. Está vendo? Tudo isso é nome de ministério, porque alguns do que eu falei já estão mortos. Isso é ministério. Só tem um detalhe. Vai no boteco ali da esquina e pergunta quem foi Paulo Leivas Macalão. Vai agora no forró que tem ali do outro lado e pergunta quem é Benihim, quem é Billy Graham. Nenhum ímpio sabe. Sabe por quê? Porque a atuação do ministério é interna. É dentro das paredes do corpo. Ou seja, ministério tem limite de ação. É forte, hein? Em contrapartida, redobre sua atenção que a mensagem vai começar daqui a 10 minutos. Em contrapartida, existe algo que Deus dá para o homem que é maior que o ministério. Este poder que Deus dá para o homem é uma capacidade de ação ilimitada, que rompe as paredes da religião. O nome disso é legado. Diga bem forte. Mais forte. O que é um legado? Legado é Deus usar alguém sem linguagem religiosa para abençoar todo tipo de gente além das paredes da religião. Aleluia. Sabe o que é legado? Olhe para cá, vou lhe dar um exemplo. Legado é um negro nos Estados Unidos na década de 60. Para quem não conhece o quadro histórico dessa época,
negro na década de 60 nos Estados Unidos não poderia ter cargo público. Quem não conhece o quadro histórico da época, negro nos Estados Unidos era 92% de pobres de todo o país. Na década de 60, negro não misturava com branco. Se tem um negro sentado no ônibus na América do Norte, na década de 60, e um branco entra, o negro tem que se levantar e dar lugar para o branco. Na década de 60, negro não pode ter cargo público na América do Norte. Então já existe um preconceito que nós chamamos de racismo, pesado, diferente de hoje. Preste atenção. Se já existe um preconceito com o negro, há 50 anos atrás, 54 anos atrás, olhe para cá, imagina um negro crente. Sabe o que é legado? Legado é um negro crente, pastor de uma paróquia com 60 pessoas. Olha o que é legado: abandonar as paredes da sua igreja no subúrbio dos Estados Unidos, e sem internet, sem Facebook, sem Twitter, sem televisão, sem rádio, esse negro juntar milhões de pessoas em frente à Casa Branca e dizer: I have a dream. Eu tenho um sonho. Um pastor negro dizer: e pode ser que eu não veja esse sonho se concretizar, mas vai chegar o dia que nós teremos um presidente negro neste país. Foge da sua realidade, né? Desalcança do nosso entendimento, né? Porque hoje, com tantos anos de república, nós, brasileiros, não temos um presidente negro, nunca tivemos. E meu sonho é ver um. Não estou fazendo campanha política, não. Vai ser o senhor? Eu queria que fosse o ministro Joaquim. Que o ministro Joaquim bota para lascar, não bota? Mas o senhor está com fé, hein, varão? Está com fé. O senhor vai ser o presidente e o pastor ali o vice, né? Recebe. Ou seja, o mundo inteiro ficou sabendo e conheceu, e deu nome para filho, e deu nome de rua para o pastor protestante Martin Luther King. Isso é legado. O legado é o poder de profetizar para fora das portas da igreja. 3 dos 37 homens têm algo maior que o ministério, tem legado. Sabe por quê? Porque 34 Davi só cita nome, 3 Davi cita nome e cita as obras que ele realizou. O segundo deles é o que nós lemos: Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí. E olha só o contexto do texto. A Bíblia diz que desde quando Israel conquista a Palestina, Canaã, 7 povos estavam lá quando Josué e Calebe adentrou a Terra Santa. Os amorreus, os heteus, os jebuseus, os filisteus, tudo que era estava lá. 7. De Josué e Calebe até Davi são 500 anos. Dos 7 povos, 6 já não existia mais, só um. Uma pedra no sapato de Israel: os filisteus. Os filisteus eram diferentes dos outros 6 povos. Os filisteus eram bárbaros. Sabe o que é bárbaro? Bárbaro é um povo que não tem lei. Bárbaro come carne de boi e carne de gente. Bárbaro não importa se a carne é do boi ou se é de gente, o que importa é que é carne. Bárbaro é alguém que conquista um povo, e não só conquista o povo, destrói a cultura, estrupa as mulheres e mata os homens. Bárbaro é alguém que não tem coração, que não tem sentimento. Os filisteus eram os únicos dos 7 povos bárbaros. E pior, com uma disfunção genética que o diferenciava de todos. O mais baixo filisteu tinha 3,10 metros de altura.
6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Moravam onde hoje o território é chamado de faixa de Gaza, litoral do extremo sul do Estado judeu moderno. Adoravam um Deus que era metade peixe, metade gente, chamado Dagon. A Bíblia gastou quase 1000 anos falando desse povo. Foi o único povo de Canaã que conseguiu humilhar Israel várias vezes. Nos dias de Davi, os filisteus eram os inimigos número 1 de Israel. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha a mensagem começando agora. Então, pelo fato dos filisteus serem grandes demais, Israel criou um método de batalha contra eles. Por quê? Porque o contato direto certamente seria a derrota do povo hebreu. Ora, porque os filisteus eram grandes. Então, os hebreus criaram uma nova estratégia de guerra. Não travavam uma batalha direta contra os filisteus, mas desenvolveram uma habilidade de escape muito grande. Preste atenção nessa regra. Todo aquele que é grande demais também é vulnerável demais. Todo aquele que é grande demais também é lento demais. Todo aquele que é pequeno demais é mais rápido do que o oponente. Todo aquele que é pequeno demais não entra com compromisso de vencer. Então, o pequeno ganhando, para ele é lucro, porque ele já parte com não. Aleluia. Ou seja, já vai para a guerra sem um compromisso de vencer, porque é notável o tamanho do adversário e a derrota certamente vai vir. Você não entendeu o que eu disse, eu vou repetir de novo. Tudo que é grande, tudo que tem mais volume, chama mais atenção e fica mais vulnerável. Tudo que é pequeno é mais rápido. Por isso que uma igreja muito grande é alvo mais fácil para o diabo. Por isso que uma igreja pequena dá trabalho para o diabo. É muito mais fácil você matar um hipopótamo do que um rato. Porque o hipopótamo não tem a mobilidade que um rato tem. É claro que pelo fato do rato ser menor, você pode ter o confronto com ele, mas hipopótamo você não pode. O fato de não ter o confronto não quer dizer que você não vai lutar. Olha que coisa. Porque você pode guerrear sem confrontar. Davi não encostou um dedo em Golias e derrubou ele à distância. Por quê? Porque era grande e vulnerável. Aleluia. Por causa disso, os israelitas conseguiam escapar dos filisteus. Preste atenção no contexto do texto. Suponhamos que Israel está ali no púlpito, ó. Olha onde Eleazar vai entrar. Israel está ali no púlpito. Os filisteus estão aqui, ó, no sul. Israel está na parte central do país. Como os filisteus vão cercar Israel se Israel escapa fácil? Qual vai ser a armadilha para pegar Israel? Olhe para cá, olha só o texto agora. Os filisteus demoraram 4 meses para fazer uma emboscada. 4 meses. Porque o diabo não tem pressa. Então, olha o que os filisteus fazem. Lá está Israel no púlpito, ó. Os filisteus costeiam todo o litoral de Israel em sentido norte. Chega aqui em cima, olha lá Israel, ó. Chega aqui em cima, costeia a fronteira com o Líbano. Vai para esse lado, olha lá Israel, ó. Chega aqui, costeia a fronteira com a Síria. E quem estava de frente agora está por trás. A ideia dos filisteus na emboscada é pegar Israel de surpresa. O que os filisteus não sabiam é que o Deus de Israel não dorme nem tosqueneja. Que o Deus de Israel é aquele que se antecipa para dar o livramento para aqueles que Ele ama. Aleluia. Por isso eu estou falando debaixo dessa unção, debaixo dessa palavra, debaixo dessa qualificação espiritual, que hoje é noite de livramento de Deus para alguém, e que Deus está cortando o laço do passarinheiro, está quebrando o arco, a flecha, despedaçando e jogando a carruagem no fogo. Hoje começa uma fase de livramento para alguém aqui no nosso meio. Por isso, quando os filisteus cercam e dá o grito de guerra,
É guerra, 200 mil soldados de Israel fugiram. É o que a Bíblia diz. Quando os 200 mil fugiram, os 37 valentes ficaram com Davi. É forte. Quando os filisteus abafaram e cercaram, e ficou só os 37, preste atenção, 200 mil foge, os filisteus não perdem tempo para correr atrás de covarde. Crente que foge da peleja, já está derrotado por si mesmo. Porque Deus nos chamou para a guerra, Deus nos chamou para a peleja, e se a gente fugir dessa peleja, o adversário não precisa nem lutar com a gente, que a gente mesmo já se derrotou a nós mesmos. Por isso que Deus está descendo aqui através do Espírito Santo para lhe dizer: não seja frouxo, e você não seja covarde. Eu te chamei para lutar, não te chamei para ser um desertor, não te chamei para fugir no dia da aflição, porque se no dia da tua aflição você for frouxo, quão pequenas serão as suas forças. Deus está te dando hoje força para lutar. Deus está hoje te preparando para a guerra. Onde estão aqueles que acreditam no que eu digo? Quando os filisteus deram o grito, 200 mil bateram, eles não correram atrás de 200 mil. Por quê? Porque os filisteus sabem que se eles pegarem um rei, não precisa lutar. Pegou o rei, matou o rei, prendeu o rei, logo todo exército, todo súdito tem que se render a ele. Por isso que eles cercaram Davi. Olhe para cá. E aí é que está a garantia que você não sabe. Essa peleja que você está vivendo, essa luta que você está passando, a vitória já é garantida. Por quê? Porque não tem como o seu adversário matar o seu rei, porque o seu rei está vivo, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus. Então a peleja já está ganha por você. Por isso que agora eu entendo quando o texto diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que já vencemos porque o nosso rei venceu. Quando os filisteus cercam Davi, Davi fica com 37 homens. Olhe para cá. Os filisteus aos milhares olham e só vê 37 homens. Mas o que os filisteus não sabem é que cada homem daquele vale 1000 daqueles que fugiram. Aí eles olham e dizem: são só 37. Eles que pensam que são só 37. Porque não são só 37, são 37 mil. Levante a sua mão e recebe, porque o Espírito Santo está começando a vir. Deus está te chamando aqui para lhe dar coragem, para lhe dar a força de 1000 homens, é isso. Hoje Deus está te chamando para lhe dar a unção de 1000. Você vai ter a capacidade de 1000. Olhe. Quando os filisteus acamparam, que viram os 37 e Davi no meio, olhe para cá. Os 37 faz cordão de força, bota Davi no meio. Os filisteus olham e dizem: vai ser fácil matar Davi agora. Olhe para cá. Só que quando os filisteus fazem o cerco, os 37 dão um grito de guerra por Israel, pelo rei, em nome de Deus, até a morte. 4 frases os filisteus ouviram de 37 homens: por Israel, pelo rei, em nome de Deus, até a morte. Lá na minha terra, em São Paulo, diz: não arregaram. É assim que fala? Aqui também? Não pegaram o beco. Não pegaram o beco. Essa é boa. Não fugiram. Olhe para mim. Não pegaram o beco. Diga para quem está ao seu lado: não vai pegar o beco. Aleluia. Alguém me entende? Diga amém. Os filisteus, quando viram os 37 encarar a guerra, ficaram assustados. Olhe para cá.
Se eu estou em São Paulo, preste atenção, trânsito. Aí eu parei no farol, do meu lado assim parou um outro carro também no farol, e eu olhei e imaginei o tamanho do homem, porque ele estava envergado no volante, enorme, tá? Eu olhei logo para a orelha do bicho, era dessa grossura a orelha. Falei, rapaz, isso aí deve brigar mais do que um pitbull. Parado no farol, daqui a pouco eu ouvi o barulho. Pum! Na traseira do gigante. Falei, tadinho de quem bateu. Fiquei olhando a cena, irmão. Quem bateu era um pardal menor do que eu, dentro de um Ford Ka. Rapaz, esse gigante desceu do carro assim, ó. Ele nem andava direito, com peitão assim, cheio de tatuagem. Falei, vai matar. Mas vai matar, vai moer. Daqui a pouco, rapaz, o pequenininho desceu, foi diante do gigante, do grandão, e o grandão gritou com ele. Quando o grandão deu um grito, o pequenininho falou assim, qual que é o problema, amigo? E eu fiquei vendo aquilo e pensando, quando ele falou qual o problema, o gigante ficou, como diz lá na nossa terra, cabreiro. Falou, aí tem, porque qualquer um fugiria, né? E ele me encarou porque tem algo muito grande com ele. Sabe o que aconteceu? O grandão murchou e disse, vamos conversar. Falei, isso é uma boneca. Vamos conversar. Por quê? Porque o pequeno não fugiu. Podia até ser que o pequeno não tivesse nada, mas porque ele foi valente, ele deixou o oponente preocupado. É o que acontece com os filisteus. Quando cerca, os 37 diz, e daí, qual o problema? É para lutar? Vamos lutar. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todo gigante que te oprime, tudo que é grande que te pressiona, essa luta que você está vivendo, você não pode fugir dela, você tem que encarar ela, ainda que você esteja com medo, ainda que você seja menor, ainda que você seja mais fraco, você não pode arredar, você tem que encarar ela porque Deus está contigo. Aleluia! Quando os filisteus cercam, olha só, os 37 aqui armando para lutar sozinho. Um dos 37, Eleazar, se desloca da guarnição aqui, ó, a guarnição está lá. Vem aqui, vira para a guarnição e se ajoelha diante de Davi, dizendo, meu rei, tira a espada da bainha e finca na perna aqui, ó, do lado da perna. Meu rei, eu te peço, te imploro, por favor, permita que eu lute sozinho contra os filisteus. Os outros 36 junto com Davi olharam e falaram, ficou maluco, porque nós estamos aqui se tremendo todo, e esse rapaz está dizendo que ele quer lutar sozinho. Ô Eleazar, quer lutar sozinho por quê? Aleluia. Eleazar deve dizer, e eu estou conjecturando, sabe por quê, meu rei? Porque durante toda a minha vida, desde o dia que eu te vi derrotando Golias, eu pensei comigo, foi para isso aí que eu nasci. Eu nasci para matar gigantes. Eleazar deve ter dito com a espada fincada, durante toda a minha vida, eu estou me preparando para esse dia. Essa é a minha oportunidade, essa é a minha chance. Deixa eu lutar, Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus não trabalha com crente despreparado. Quer me matar? É alguém pegar o microfone e dizer assim, oi irmão, pode ser, oi irmão, eu quero dizer para os irmãos que eu não sei cantar, mas vou cantar um hino aqui para Jesus. Não sabe cantar, então não canta. Falsa humildade. O outro vai, eu não sei pregar, mas eu vou pregar aqui. Não sabe pregar, não prega. Porque não é porque é para Deus tem que ser feito de qualquer jeito, para Deus tem que ser feito melhor. Deus só trabalha com pessoa preparada. Ouça o que eu vou dizer.
Deus gasta 10 vezes mais tempo para preparar do que para realizar. Porque para realizar é rápido, o que demora é para preparar. Sabe a prova disso? Lucas capítulo 1, verso 80. E o menino crescia e se fortalecia, vivendo no deserto, até o dia em que havia de se manifestar Israel. Está falando de João Batista, que ficou sendo preparado 30 anos no deserto. 30 anos no deserto para 3 anos de ministério. Porque Deus gasta 10 vezes mais tempo para preparar do que para fazer. Se Deus ainda não fez na sua vida o que Ele disse que vai fazer, é porque você ainda não está preparado. Porque na hora que você estiver preparado, ninguém vai segurar Deus de fazer aquilo que Ele tem que fazer na sua vida. Aleluia. Esses dias eu cheguei num lugar, alguém falou assim para mim: pastor, me responde uma coisa. Eu não sei responder tudo, mas eu disse: pode falar. Ele disse: eu sou crente há 20 anos. Disse: que bênção. Então, mas só que tem um detalhe, pastor. Ouça o que eu vou dizer. Eu sou crente há 20 anos e meu carro é um Voyage 92. Eu disse: quer que eu explique o quê? Não é isso não. Quero que o senhor me explique uma coisa. O meu vizinho lá no condomínio é ímpio, é malfeitor, é trapaceiro, é adúltero, é beberrão, é cachaceiro, é macumbeiro. E esse ímpio, o senhor acredita que o diabo deu para ele um Camaro? Amarelo ainda. Aí eu olhei para ele e disse: quem deu? Ele disse: o diabo. Eu disse: alto lá, ninguém pode dar o que não tem. E o diabo não tem nem a chave da casa dele, quanto mais o Camaro para dar para alguém. O diabo só tem o que a gente dá para ele quando a gente passa ali e diz: aquilo ali é do diabo. Ele diz: obrigado, eu estava precisando. O diabo não tem nada, irmão. Tudo neste mundo pertence a Deus. O livro do profeta Ageu diz: meu é o ouro, minha prata. E o mesmo Davi no último salmo diz: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas tudo e na sua mão está a força e o poder. Aí o crente olhou para mim e disse: então quem deu para o meu vizinho foi Deus? Eu disse: yes. Aí ele ficou revoltado, disse: então Deus é injusto, porque eu sou crente e estou de Voyage, e o ímpio está de Camaro. Eu disse: alto lá, irmão. Você sabe por que Deus deu para o ímpio e não deu para você? Agora segura, tá? Porque Deus prefere pôr a riqueza na mão do ímpio do que pôr na mão de um crente despreparado. Tem gente que não entendeu, né? A riqueza na mão do ímpio, ele vai pisar nos outros, vai humilhar os outros, vai chutar os outros, mas ele é ímpio, ele pode. O crente despreparado com riqueza fica pior do que o ímpio. E aí ele vai blasfemar o nome de Jesus. Então, para esse crente não ir para o inferno de Camaro, Deus deixa ele de bicicleta. Se você ainda não recebeu o que Deus falou que vai te dar, é porque você está despreparado. Deus não trabalha com crente despreparado. Olhe para quem está perto de você e diga: então vamos começar a se preparar. Eu nunca vi Deus usar gente despreparada. Olhe para mim. Vou falar com modéstia, mas diante de Deus. Fábio sabe disso. 1º de maio de 2009. O maior congresso de missões do mundo. Eu tinha só na minha frente aqui, 40 mil crentes de pé. Eu tinha nos telões na rua 150 mil crentes para me ouvir pregar. Eu tinha no púlpito, que é pior, 980 pastores. E tinha mais 2 milhões na internet me esperando pegar no microfone. Eu estou sentado aqui onde está o missionário. Tem um outro aqui e tem um outro pregador aqui. Aí esse daqui falou com esse daqui: ouvi dizer que o judeu aí prega, hein? Aí esse daqui disse para ele: